Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e vou fazer uma palestra aqui no nosso primeiro encontro virtual de Educação Física e Esportes da Faculdade das Américas. Então, é uma honra, né, poder participar desse primeiro encontro virtual da FAM com vocês. Então, vamos lá. Nessa palestra, nós vamos falar sobre um relato e uma perspectiva minha, né, sobre a bocha paralímpica durante os Jogos Paralímpicos. Para isso, vou me apresentar. Eu sou, então, a professora Raquel, da AFTD Arrochelas. Tenho uma formação em Educação Física, fiz ali a graduação. Depois fiz também a graduação em Pedagogia. Sou mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, especificamente com os atletas de bocha adaptada, então fiz um estudo bem bacana com eles. Sou professora universitária e árbitra internacional de bocha paralímpica. E aí, em função do nosso assunto, né, da palestra ser a bocha paralímpica, eu trouxe aqui para vocês o meu currículo um pouco mais detalhado, o currículo de árbitra. Então, me tornei árbitra nacional, conheci, na verdade, a modalidade, já me tornei árbitra em 2004. Naquela época não existia quase nenhum árbitro no Brasil. No mundo já existia alguns, tal, mas no Brasil, bem poucos. Nós estávamos realmente engatinhando. 2 anos depois, em 2006, me tornei árbitra internacional de bocha. E aí, então, deslanchei aí com a carreira de arbitragem internacional. Até que, no período de 2015 a 2019, assumi a vice-presidência do comitê de regras da BISFED. A BISFED é o órgão máximo, né, que organiza ali a modalidade no mundo. É como se fosse a FIFA para o futebol. E foi bem interessante essa minha passagem como vice-presidente do comitê de regras, porque nós pudemos discutir regras, reinventar regras, repensar, fazer alguns esclarecimentos. Então é uma experiência bem rica, bem interessante mesmo, que valeu muito a pena. Fui também juramentista nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Então, na abertura dos Jogos, existe um atleta, um árbitro e um técnico que fazem o juramento, e aí eu fiz o juramento em nome de todos os árbitros. Depois eu vou explicar, vou falar um pouquinho mais sobre essa experiência. E também sou árbitra formadora internacional, desde 2015. Então, quando existe algum curso para formar novos árbitros internacionais, eu sou convocada e aí eu ministro esse curso para esse pessoal aí, então, se transformar em árbitros internacionais de bocha paralímpica. Gente, falando do currículo, assim, é interessante, enfim, mas o mais legal, o mais interessante é essa oportunidade de ser árbitra de uma modalidade, né? Porque quando você é atleta, ou quando você é técnico, ou quando você tem um envolvimento ali com o clube, você fica muito restrito, muito preocupado com a competição, com o resultado, enfim. Não que o árbitro não tenha uma postura de preocupação, respeito, afinal de contas, é um trabalho, né? Eu tenho que estar ali presente com a maior seriedade possível. Mas a gente consegue viver um outro lado, que é o lado, por exemplo, de amizades. Eu tenho amigos no mundo inteiro, né? Em função da bocha. Eu conheço pessoas em todos os cantos do Brasil, em função da bocha. Eu já viajei para países para arbitrar algumas competições que eu jamais pensei em ir. Então, por exemplo, eu já fui para Dubai, para Irlanda, né? São para Londres. São países, assim, são cidades que você fala, para que eu vou para Dubai, né? Para que eu vou para Londres? De repente é uma oportunidade de você conhecer uma cidade, conhecer a cultura local. Essa troca de cultura é fantástica, né? E a gente percebe que quem tem um envolvimento nesse nível acabam sendo pessoas um pouco mais como posso dizer, um pouco mais sensíveis, né, às diferenças, que conseguem respeitar um pouco mais as diferenças culturais. E isso é muito bacana, até como formação pessoal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de virarem árbitros de qualquer modalidade, já deixo aqui a minha primeira dica. Tudo bem? Muito bem. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, nessa palestra sobre esses 5 tópicos. Então, primeiro eu vou apresentar a modalidade, eu vou apresentar a bocha paralímpica para vocês, porque tem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre a bocha paralímpica. Eu vou falar um pouquinho. Vou falar também um pouquinho sobre a trajetória da modalidade e da arbitragem. E aí a gente fecha com um relato dos Jogos Paralímpicos no Rio 2016 e as perspectivas para Tóquio 2020, que já virou 21, né?
Muito bem, então vamos lá. O que é, né, a bocha paralímpica? Algumas pessoas conhecem, outras acham que é aquele jogo que só os senhores jogam naquela cancha, né? Chama cancha, aquele corredor comprido de terra batida. E a gente vai ver que não é aquela bocha, né? Aquela lá é a bocha tradicional. Nós vamos falar sobre a bocha paralímpica e tem aqui diferenças significantes. Então a gente tem aqui, ó, as classes da bocha, né? Então toda a modalidade paralímpica ela é dividida ali em classes. Nós temos então uma classificação funcional que é para permitir que o jogo fique um pouco mais justo. Ou seja, seria injusto eu fazer uma disputa de medalha entre um atleta com um grau muito alto de deficiência motora, né, e outro atleta com uma deficiência motora um pouco mais leve. Não seria justa essa competição. Então, para tornar justa a competição, nós então dividimos os atletas em classes. Lembrem-se que nós vamos falar de esporte de alto rendimento, tudo bem? Não é inclusão. Inclusão é outra história. Inclusão tem que ter uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, é outro cenário. Aqui é jogo valendo. Aqui é esporte de altíssimo nível. Tá? Então, a gente precisa, então, ter alguns parâmetros aí. E um deles é a classificação funcional. Então, na bocha, nós temos 4 classes aí disputando os Jogos Paralímpicos, né? Então, nós temos a BC1, BC2, BC3 e BC4. De um modo geral, todos os atletas têm tetraplegia, ou seja, eles têm um comprometimento motor nos 4 membros, né? Então, nas 2 pernas e nos 2 braços. O que vai diferenciá-los entre as classes é o grau de comprometimento, ou seja, quão comprometido é aquele membro daquele atleta, bem? E aí a gente tem o seguinte, na classe BC1, nós temos ali atletas que têm um comprometimento físico, né? Mas eles ainda conseguem tocar um pouco a cadeira, fazer o agarre da bola e a soltura da bola, né? Na classe BC2, são atletas que também conseguem tocar cadeira, segurar a bola, manejar a bola, mas com mais facilidade do que os atletas da classe BC1. Já na classe BC3, nós temos atletas que não conseguem segurar uma bolinha e lançar essa bolinha para dentro da quadra, ou até chutar, porque nós temos na bocha atletas que chutam as bolas, né? Também é possível. Mas os atletas da classe BC3, eles não conseguem nem com as mãos e nem com os pés empurrar essa bola ou lançar essa bola para dentro da quadra. Então são atletas que eles usam um equipamento que nós chamamos de calha, que é esse equipamento aqui, ó, tá vendo? Esse equipamento nós chamamos de calha, e essa calha, ela é manuseada pelo assistente, que seria essa moça aqui. O assistente, ele fica de costas 100% do tempo para o jogo. Ele não pode ver o jogo nem por um milésimo de segundo. E o atleta tem que se comunicar com o assistente de qualquer forma. Muitos atletas na bocha paralímpica não falam, então eles gesticulam, eles apontam, eles combinam alguns sinais, mas ele orienta então o assistente a manusear essa calha, falando ou se comunicando, por exemplo, mais para a direita, para a esquerda, sobe a ponta, desce o topo, então ele vai ajeitando a calha. Quando ele acha que a calha está numa posição adequada, ele pede para o assistente colocar uma bolinha na calha, ele segura então essa bolinha de alguma forma, da forma que ele conseguir, seja segurando com o dedo, seja segurando com o queixo, ou usando um capacete que na ponta tem uma ponteira e segurando, um palito na boca e pressionando a bolinha com esse palito, não importa como, ele tem que segurar, tem que manter essa bola na calha. E quando ele acha que está adequada a situação, ele solta, né, ele desprende ali a bola e a bola então rola pela calha entrando em quadra. Muito interessante, né? Eu acho fantástico aí os jogos da classe BC3. Na classe BC4, nós temos atletas que não têm paralisia cerebral. Então, são atletas que têm a tetraplegia, mas que não têm paralisia cerebral. São atletas, por exemplo, que têm distrofia muscular, lesão medular, nanismo e outras deficiências, né? E aí são atletas que têm uma mobilidade parecida com os atletas da classe BC2, sendo que os atletas da classe BC2 são todos com paralisia cerebral. E agora eu trouxe para a gente aqui um esqueminha para a gente entender como que funciona a logística do jogo, né? Então, na verdade, a gente tem aqui
uma quadra, né? Então a quadra ela é feita numa quadra, por exemplo, poliesportiva, e aí nós acrescentamos essas marcações. A quadra da bocha, ela mede, né, 12,5 metros por 6. Nós temos disputas individuais, ou seja, um jogador contra outro. Nós temos disputas em duplas e em time. Os times são trios. Por isso que aqui, ó, nós temos algumas divisões. Nas classes individuais, nos jogos individuais, nós usamos só essas duas casas centrais. Tudo bem? Em jogos de dupla, nós usamos essas 4. Em jogos de equipe, que na verdade são trios, nós usamos as 6 casas. Tudo bem? Então, nós vamos aqui simular um jogo individual. Como que funciona o jogo? Né? O árbitro ele tem a posse de uma bola branca que está aqui fora do jogo. Então, o árbitro fica de posse dessa bola. E aí, o árbitro entrega essa bola para um jogador. E esse jogador, então, faz o lançamento dessa bola branca para a quadra. E aí, agora, o alvo será sempre essa bola branca. Então, o objetivo do jogo é sempre aproximar a sua bola da bola branca. Observem que, ó, o atleta vermelho já fez um lançamento e o azul também. Sempre vai jogar quem está com a bola, quem está perdendo. Então, quem está ganhando seria o vermelho, porque o vermelho tem a bola mais próxima, né? Então, o azul jogou. Nessa situação, ó, o azul está mais próximo, o vermelho joga. O azul continua mais próximo, o vermelho joga. O azul continua mais próximo, quem vai jogar? O vermelho. Até que as bolas do vermelho acabem, ou então, até que o vermelho, faça ali uma aproximação com a bola branca. Então, o vermelho está ganhando, quem vai jogar é o atleta azul. O atleta azul jogou, continua a mesma situação, o azul joga de novo, o vermelho ainda está ganhando, o azul vai jogar, e aí, como o azul não tem mais bolas, então o vermelho vai lançar a sua última bola, né? Então, nós temos essa situação. E aí, para fazer a medição, como que funciona? Deixa eu colocar a animaçãozinha aqui. O árbitro vai fazer essa medida, ó. Então, ele vê aqui, ó, da bola branca para a bola azul, ele tira essa medida e depois faz uma circunferência. Por que, né, que ele pega essa medida da bola branca para a bola azul? Porque é óbvio que quem está ganhando é o vermelho. Mas eu preciso saber quantos pontos o vermelho vai fazer. E para eu saber quantos pontos o vermelho vai fazer, então eu tiro a medida da bola azul mais próxima e faço, então, essa circunferência. Todas as bolas vermelhas que estiverem dentro dessa circunferência pontuam. Nesse caso, ó, temos aqui nitidamente uma bola vermelha e aqui, ó, outra bola vermelha um pouquinho, mas está valendo. Então, essa parcial, né, nós chamamos de parcial, essa parcial seria 2 para o vermelho. E nós temos alguns instrumentos, então, para fazer essas medidas. Nós temos o mais famoso, né, que é o compasso. Então, o compasso é esse instrumento aqui. Então, nós colocamos assim o compasso, vamos abrindo até que a gente encoste essas duas pontinhas na maior circunferência da bola, né? Temos também a trena. A trena, ela é utilizada para medir as bolas, né? Então, a trena, na verdade, a gente não usa a medida da trena, né? A gente só vê a distância. E aí, a trena da bocha, ela tem aqui, ó, uma plaquinha. Nessa plaquinha que a gente encosta a bola. Então, a gente encostaria aqui e aqui a bola e tomaria essa distância. Nós também utilizamos o que a gente chama de papa-folgas, que é isso daqui, ó, né? Então, às vezes, a distância entre uma bola e outra é tão mínima que nós temos que utilizar, então, papa-folgas. A gente escolhe uma lâmina, né? E aí passa a lâmina entre as bolas. Provavelmente entre umas bolas passará e entre as outras bolas não passará. Então a bola que não passar é a bola que está mais próxima. E por fim temos também a lanterna, né? Uma lanterna pequenininha assim. Por quê? Com a sombra é possível enxergar se uma bola está tocando, né? Ou não outra bola. E aí também é uma forma da gente mensurar aí essa distância. Então, é bem interessante a forma que a arbitragem utiliza para fazer essa medição. Continuando aqui, só para vocês enxergarem isso, né, de forma real, aqui foi um campeonato, esse aqui foi lá na Irlanda, em Belfast, né?
Então, nós temos várias quadras montadas num mesmo espaço. Então, nós temos vários jogos acontecendo ao mesmo momento. Aqui nós temos os jogos de equipes. Então, olha lá, 6 atletas em quadra, né? Então, realmente fica ali vários atletas jogando ao mesmo tempo. E como vocês podem observar, várias quadras num mesmo espaço. Falando um pouquinho sobre a modalidade, né, de forma específica, a gente tem que antes a bocha ela ficava sob comando do CPISRA, né? O CPISRA ele se não me engano, a instituição mundial mais antiga que prevê a organização das modalidades paralímpicas. Hoje em dia, com o crescimento de muitas modalidades deixaram de ser vinculadas ao CPISRA e passaram então a ter o seu próprio comando, como é o caso da bocha, né? Mas o CPISRA ele existe desde 78 e já em 82 foi o início aí da modalidade da bocha paralímpica. Começou lá na Dinamarca, né? A gente fala início da modalidade porque é muito difícil a gente precisar com determinada exatidão quando realmente teve a primeira pessoa que teve a ideia de fazer praticar bocha paralímpica com pessoas com deficiência. Né? Porque bocha já é uma modalidade conhecida, pode ser que isso tenha acontecido também em vários outros países, mas o que se tem de relato histórico é que aconteceu na Dinamarca lá em 82. E aí, com o crescimento da modalidade, é uma modalidade que antes era praticada por poucos atletas, poucos países, não tinha uma expressão, mas, enfim, nós conseguimos dar um corpo para essa modalidade. Hoje, essa modalidade é praticada em diversos países por muitos atletas. E aí, então, surgiu a necessidade de criar, né, de fundar a BISFED, que é Bocha International Sports Federation. A Associação Internacional que comanda a bocha. Então, podem perceber que é recente, né, gente? 2012. Enfim, a modalidade ela tem uma certa história, mas se a gente comparar com outras modalidades, ainda é uma modalidade muito recente. E aqui eu trouxe para vocês terem uma noção, né, dessa evolução da quantidade de atletas que praticam a bocha. Eu trouxe para vocês uma evolução da quantidade de atletas que participam ou participaram dos Jogos Paralímpicos. Então, nós temos desde lá da primeira edição, onde a bocha participou, que foi em 84, haviam só 19 atletas participando da bocha. Então, entendam que não eram só 19 vagas, haviam mais vagas, só que não existia ali a possibilidade de ter mais atletas, porque não existia, né? Esses atletas eram muito poucos, até mesmo em seus países. E aí, com o passar dos anos, nós fomos crescendo, até que ali, ó, em 2012, nós tivemos 103 atletas. Houve uma discussão para a gente aumentar essa quantidade de vagas, né? Para 2016, aumentamos. E aí, em 2016, nós tivemos, então, 106 atletas participando da bocha paralímpica. Entendam que, assim, agora sim a gente tem uma limitação de vagas. Agora são 106 vagas e pronto. Existem muitos outros atletas com altíssimo nível e que poderiam sim participar dos Jogos Paralímpicos, mas por uma limitação de vagas não participarão, né? Então a gente chegou no suprassumo de uma modalidade, que é você ter ali atletas em abundância querendo disputar uma vaga nos Jogos Paralímpicos. Aqui no Brasil, a gente tem uma história um pouco curiosa aí no jogo, em relação à bocha adaptada, né? Nós temos a fundação da ANDE, que é a Associação Nacional de Desportos para Deficientes, em 78. A ANDE, se vocês procurarem a história dela, vocês vão ver que a ANDE cuidava de várias modalidades e inclusive para várias deficiências. E à medida que essas deficiências que essas modalidades foram ganhando corpo, foram saindo da ANDE até que a ANDE hoje em dia cuida basicamente da bocha paralímpica, do futebol e da petra, né? E aí a gente tem que, em 95, foi a primeira participação do Brasil em jogos da modalidade. Foi num Pan-Americano lá em Mar del Plata. E olha que curioso, só depois, um ano depois, é que começou a prática da modalidade aqui no Brasil. Porque os atletas que participaram desse jogo do Pan-Americano em Mar del Plata em 95 não eram atletas da bocha, eram atletas do atletismo que por um convite
aprenderam ali em poucos dias o que era a bocha paralímpica, jogaram a bocha paralímpica e conseguiram 2 medalhas. É lógico que, gente, 95 era um outro cenário. Existiam poucos atletas nas Américas, eu estou falando de Jogos Pan-Americanos, né? Então, tinham poucos atletas nas Américas, então tudo isso, lógico, que facilitou. Mas foi uau, né? Os caras nem eram da modalidade, voltaram com 2 medalhas. Poxa vida, então vamos começar essa modalidade aqui no Brasil. Então, em 96, criou-se um projeto chamado Bocha para portadores de paralisia cerebral. Na época, só pessoas com paralisia cerebral podiam jogar a bocha, né? E existe aí uma diferença de terminologia, porque na época, falar que uma pessoa era portadora de deficiência era correto. Hoje em dia é errado, tudo bem, gente? Já fica aqui outra dica. O certo é pessoa com deficiência, tudo bem? Portador não existe mais, pelo amor de Deus, não falem mais portador. Mas, como é o nome do projeto, eu mantive o original e trouxe aqui para vocês. E aí, só em 2008, ou seja, alguns anos depois, é que nós tivemos então a primeira participação brasileira em Jogos Paralímpicos. E de lá para cá a gente tem tido um certo resultado, né? Então, em 2008, nós já conseguimos 2 medalhas de ouro e uma de bronze, todas na classe BC4. Em 2012, nós conseguimos 3 medalhas de ouro, foram 2 na classe BC4 e uma na classe BC2, e uma de bronze na classe BC4 também. E no Rio 2016, né, os últimos jogos que aconteceram, nós tivemos aí uma de ouro e uma de prata. A de ouro foi bem legal, porque foi a disputa de pares BC3. Fantástico. Se vocês tiverem curiosidade, coloca aí no YouTube, no Google da vida, final paralímpica BC3 duplas. Vocês vão ver que foi fantástico o jogo. E nós tivemos uma medalha de prata na classe BC4. Então, o Brasil, a partir do momento que ele entrou no cenário mundial, ele vem trazendo resultados. É lógico que os outros países são fortes, né? Os asiáticos são muito fortes na bocha paralímpica, eles vêm crescendo e a gente também, né? Mas o legal é observar que o Brasil se manteve aí entre os melhores por muito tempo. Nós tivemos atletas como o primeiro do ranking por muitos anos. Então, isso tudo é fruto ali de uma dedicação que teve aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora sobre a trajetória da arbitragem, né, na bocha paralímpica. Então, vamos lá. Dentro do cenário nacional, o que nós temos? Quem comanda o cenário nacional é a ANDI. E a ANDI fornece o curso de formação de árbitros. Para participar desse curso, não é necessário pré-requisito nenhum, tá? Nem mesmo formação em educação física ou formação em alguma graduação. Não existe pré-requisito. E aí, depois que você faz esse curso, e lógico, à medida que você permanece arbitrando, né, a bocha, aí você passa, então, a ser um árbitro de nível regional ou então nacional. Já no cenário internacional, como vocês já sabem, quem comanda é a BISFED. E aí, a BISFED, para você fazer o curso de arbitragem internacional, você tem que ser indicado, né, pelo seu país, para que você, então, faça esse curso. E aí existem os níveis C, B e A, sendo o nível A o mais alto. Hoje em dia existem poucos árbitros do nível A, então os árbitros do nível A são árbitros já com uma bagagem considerável e são os formadores internacionais. Então, por exemplo, eu, por ser uma formadora internacional, em função de eu poder dar o curso, ministrar o curso de forma internacional, eu me coloco aí como um nível A. Tudo bem? Essa é a trajetória. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre os relatos, né, dos Jogos Paralímpicos, trazer um pouquinho dos bastidores, que foi bem legal, bem interessante, valeu muito a experiência. E aí eu começo aqui apresentando para vocês o logo dos Jogos Paralímpicos, que é diferente dos Jogos Olímpicos, e o mascote, né, que é o tom. A abertura, vou começar a falar da abertura. A abertura dos Jogos Paralímpicos, ela foi feita no Maracanã. Então aqui a gente tem uma vista aérea, né, do Maracanã e depois uma vista interna. O Maracanã estava lindo, maravilhoso. Ele estava assim emocionante. E aqui, não sei se vocês acompanharam a abertura, durante a abertura de qualquer Jogos Olímpicos, nós temos a entrada da tocha,
que é carregada passando de mão em mão, né, por alguns atletas, algumas celebridades, e depois até chegar a última pessoa que então fará o acendimento aí da pira olímpica. E aí quando essa tocha chegou na mão da Márcia, né, a Marcinha, ela foi atleta de atletismo por muitos anos, conseguiu várias medalhas para o Brasil. E a Márcia, ela tem paralisia cerebral atetósica, então ela tremula um pouco. E minutos antes dela segurar a tocha, começou a cair um dilúvio no Rio de Janeiro. Então dá para ver na imagem que choveu bastante até. E aí você imagina uma senhora, porque ela já é uma senhora, carregando uma tocha que não é leve, né? Não sei exatamente quanto pesa a tocha, mas vou chutar uns 4, 5 quilos numa única mão. Numa pegada que é ruim, né? Porque ela é grossa. Enfim, e aí essa senhora, ela cai, né? E aí todo mundo, uau! E agora? É lógico que quem é mais emotivo vai levar isso pro lado, nossa, que superação, ela caiu, ela levantou, continuou. Tudo bem, a gente pode levar por esse lado. Mas a gente tem que entender que ela só é uma pessoa que numa chuva e portando um objeto de difícil apreensão, caiu, levantou e continuou, certo? Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse romantismo em cima do olhar da pessoa com deficiência. Por isso que eu até trouxe essa imagem para a gente cutucar um pouquinho nesse assunto, que apesar de não ser o enfoque aqui da palestra, eu já deixo aí no ar um pouquinho para que a gente possa pensar sobre isso. E continuando aqui com as emoções, né, dessa abertura que foram os Jogos Paralímpicos, quando o Clodoaldo, que é o atleta da natação, que fez o acendimento da pira, recebeu a pira, ele se deparou com algumas escadas e, por uma questão tecnológica, essas escadas se transformaram em uma rampa. E, como eu falei, estava chovendo muito, muito, muito no Rio de Janeiro. E se você já andou numa cadeira de rodas, ou se você anda numa cadeira de rodas, você deve estar agora olhando para a inclinação dessa rampa e falando, meu Deus, num chão escorregadiço, molhado, com chuva, nessa inclinação, como que o cara conseguiu subir, né? E isso até mesmo ele relata, ele fala que ele sentiu muito medo, assim, de escorregar, porque para quem anda em cadeiras de rodas, realmente é uma inclinação ali acentuada, principalmente em chuva, numa superfície que não era da mais aderente. Mas enfim, ele subiu, conseguiu lá com seu esforço acender a pira e deu tudo certo, né? Nessa imagem dá para ver facilmente a quantidade de água que estava caindo ali, a chuva era tamanha. E aí chega um pouco a minha parte, né? Como eu falei para vocês, eu fui juramentista durante a abertura e esse rapaz que está aí, o Fábio, um querido, cuidou toda dessa parte, dessa logística durante os Jogos, tanto olímpicos quanto paralímpicos, da abertura, da cerimônia de abertura e de encerramento. E ele deixou um recadinho pra gente, que eu vou passar agora, e ele vai falar um pouquinho pra gente. Vamos lá. Oi, professora Raquel. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Alves, conheci a professora durante o meu trabalho nas Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Na realidade, nas Paralimpíadas. E estou aqui para falar sobre a minha experiência dentro desse trabalho, nas cerimônias, né? Principalmente porque eu trabalhava como assistente de protocolo da gerente de protocolo das cerimônias cariocas, né? Rio 2016. É um trabalho incrível. O escritório era gigantesco, com 500 pessoas do mundo inteiro trabalhando, isso no escritório ali no Maracanã. Fora dentro, antes de chegar no campo, quando você tinha 5.000 voluntários e mais quase 5.000 pessoas de cast trabalhando junto. Era uma máquina, era um organismo fenomenal, funcionando como se fosse o corpo humano e dando tudo certo no final, sabe? Fora isso, muito trabalho. Teve toda a emoção, toda a preocupação em receber as autoridades, os atletas, as personalidades, os artistas que faziam parte desse espetáculo maravilhoso que foram as cerimônias, né, de abertura e encerramento.
E eu confesso a vocês que durante os ensaios já era uma emoção grande. Você está lado a lado com todos aqueles atletas, super atletas olímpicos, paralímpicos. Não vou chamar de heróis, de nada disso. São pessoas que se superam, independente de sua dificuldade física ou não. São seres humanos se superando a cada dia. Isso era emocionante. Isso, olhar de frente a Adria Santos, a Márcia Malsar, o Clodoaldo Silva, o Delfino, os que carregaram a tocha, era a nossa parte também, o protocolo, né? Isso são pessoas com 13, 15 medalhas cada uma, com um histórico lindo de vida, de desafios vencidos, de foco, de determinação. Não tinha como não chorar, não tinha como não se emocionar, não tinha quando eu via a pira olímpica e aquela coisa toda pegando fogo. E pegando fogo não era a pira que pegava fogo, né? Ela sendo quando ela foi acesa, né? Gente, eu recomendo uma experiência dessa como trabalho, como lado profissional, como lado pessoal, espiritual, conhecer gente do mundo todo, aquela velocidade tamanha. Parabéns, professora Raquel Dafri, parabéns. Bom, gente, já deixo aqui meu agradecimento ao Fábio. Enfim, nós trabalhamos junto ali, ele me orientou, né, como eu falei, na cerimônia de abertura. E é um querido, e a pedido meu ele fez esse vídeo para que eu colocasse aqui pra gente. Então, muito obrigada, Fábio. E é isso, gente. É uma emoção tamanha, e como ele falou, é um mecanismo que funcionava com muitas pessoas de diversos países trabalhando, inclusive, na organização, né, das cerimônias. Então, foi uma coisa muito gigantesca que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi realmente muito rico. Aqui eu trago para vocês um pouco mais dos bastidores, né? Então, essas duas meninas aqui, duas queridas, elas que fizeram a minha segurança ali enquanto eu estive nos bastidores, elas que me acompanharam até o palco e depois me voltaram, né, para a nossa sala lá de espera, para o lounge. Aqui eu fazendo maquiagem, o cabelo, toda essa parte, né, de preparação que existe ali nos bastidores. Então foi uma experiência única. E aqui com os juramentistas. Então nós temos aqui o Felipe Rodrigues, que é um atleta da natação, ele fez o juramento representando os atletas. Eu aí no meio, né, representando os árbitros. E na outra ponta o Amauri Veríssimo, que ele é técnico consagradíssimo aí no atletismo, fez o juramento representando os técnicos. Então nós três fizemos os juramentos da abertura. E eu deixei aqui uma imagem para vocês e vou deixar o link aqui também de um vídeo onde tem o juramento e onde vocês podem conferir como foi o juramento, né, da abertura da Paralimpíada. Foi uma experiência fantástica. Já digo para vocês que entrar nesse palco, olhar o Maracanã lotado, saber que isso está sendo transmitido para quase que 100% dos países, e você estar ali com uma carga representando todos os árbitros de todas as modalidades, e você ter a responsabilidade de segurar a bandeira paralímpica, né? E fazer o juramento é uma coisa assim fantástica. Realmente confesso para vocês que eu saí de lá e eu desabei de chorar, não aguentei. Lá eu mantive a pose. Se vocês assistirem o vídeo do juramento, vale a pena. Vocês vão ver que não parece, mas eu saí de lá, agarrei as duas seguranças que estavam na foto anterior e chorei. Porque não dá. Não dá, é uma coisa realmente assim que é uma vivência de outro planeta, né? E estou aqui compartilhando com vocês porque é realmente uma coisa que tem que se compartilhar, né? Seria egoísmo meu guardar isso só para mim. E aí, falando dos jogos de forma específica, nós temos aqui a Arena, né? Arena Carioca 2, onde aconteceram os jogos da bocha paralímpica no Rio. Então, nós tínhamos ali do lado a Arena Carioca 1, 2 e 3. Na 2 foi onde aconteceram os jogos. E aqui uma visão interna. Então, lá nós tínhamos 6 quadras montadas, né? Aqui nessa imagem dá para ver 3 apenas, mas nós tínhamos 6, onde, como eu já falei para vocês, os jogos aconteciam de forma simultânea.
a não ser as finais. As finais aconteceram cada final somente no seu horário, para que o público então pudesse prestar mais atenção naquela final e torcer um pouco mais. Aqui são os árbitros que participaram dos Jogos Rio 2016, nós éramos só em 10 árbitros. Se a gente comparar os Jogos Paralímpicos com, por exemplo, os Jogos Mundiais de bocha, os Jogos Paralímpicos são menores, tem menos atletas, tem uma menor duração de dias. Os Jogos Mundiais têm mais atletas, então a gente precisa de uma equipe de arbitragem maior. Nos Jogos Paralímpicos aqui no Rio, nós éramos só em 10, né? Então sou eu ali no meio, segurando a tocha ali para aquela foto bem descontraída dos árbitros. E aqui em cima, nós temos a foto com, além dos árbitros, os voluntários, as pessoas que fizeram a arbitragem de linha, que também foram voluntários, os mesários, que também foram voluntários, porque na bocha nós precisamos de, no mínimo, 3 árbitros em cada quadra, né? Então, o árbitro principal era um árbitro internacional, convocado, enfim, eram esses 10 que constam aí na foto, e os demais eram árbitros nacionais ou regionais que foram lá de forma voluntária. Então, foi também uma experiência muito rica para esse corpo de arbitragem aqui do Brasil que pôde vivenciar esse momento. E aqui eu tive uma segunda felicidade nos Jogos aqui no Rio, porque eu fui convidada para arbitrar a final BC4. Então, nós, como eu já falei, nós temos ali 4 categorias, né, 4 classes, e a final BC4, então, eu fui selecionada para fazer a arbitragem. Foi uma final entre um rapaz ali da Eslovênia, muito bom, Samuel, contra um rapaz de Hong Kong, né, o Samuel e o Long. São, assim, atletas fantásticos. Inclusive, se vocês jogarem o nome deles no YouTube ou no Google, vocês poderão ver jogadas, enfim, treinamento deles, e vocês vão ver que realmente é uma questão de alto nível. E o que mais impressionou a todos, de fato, foi a torcida. É lógico que o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, incentivou muito a torcida no Brasil, né? Então, eles fizeram ali divulgações falando da importância da torcida, enfim. Só que na bocha, a bocha, gente, é um jogo, se vocês pegarem a primeira página da regra da bocha, está escrito lá que o ambiente deve ser um ambiente silencioso, harmonioso, como se fosse um jogo de tênis, onde, quando o atleta vai fazer o lançamento, todos devem permanecer em silêncio. E após o lançamento, pode ser sim que haja ali alguma certa comemoração. E não foi muito bem isso que aconteceu aqui no Brasil. Porque eu vou ler aqui para vocês alguns depoimentos, e aí depois eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, e vocês não vão acreditar. Então, primeiro a dona ela é uma árbitra do Canadá, né? E ela escreveu assim, ó, já traduzindo para o português. Para os que pensam que a bocha é um jogo chato e não excitante, vocês têm que ter uma experiência no Brasil. Foi surreal. Foi surreal. A Sandra é uma árbitra aqui de Portugal. Inédito no bocha. Lá eles chamam bocha, né? Inédito no bocha. Que clima entusiástico. Inédito, porque, gente, não houve relato na história da bocha de tamanha participação da torcida. Foi a primeira vez e eu arrisco dizer que foi a última, né? O Chell, ele é um técnico muito querido também, de Hong Kong, e ele escreveu assim: na Arena Carioca estava como se fosse ali o suprassumo, né? Muitos espectadores torcendo. Não é possível acreditar nesse momento fantástico. Viva a bocha, viva o Brasil. Foi incrível. E aí eu vou passar um vídeo para vocês sentirem o que eu estou aqui relatando para vocês.
isso. Lembra que eu falei que o jogo da bocha, o espaço ali, nós temos jogos que acontecem de forma simultânea? Agora imagina um atleta brasileiro faz um lançamento, a torcida monta esse barulho que vocês acabaram de ver e numa outra quadra tem outro atleta que está tentando se concentrar para fazer o lançamento. Então, assim, foi inédito. Isso foi inédito no Brasil. Isso foi, assim, uma representação de quanto o brasileiro, ele consegue ser carinhoso. E aí, eu vou apontar para vocês um problemão que a torcida trouxe pra gente. Assista. Legal, né, gente? Na Ola, o pessoal batia o pé no chão na arquibancada. Se o pessoal bate o pé no chão na arquibancada e no jogo, por exemplo, está acontecendo um jogo de vôlei, de basquete, de qualquer coisa, não tem problema, né? Porque o chão vai tremer, mas tudo bem. Agora imagina o chão tremendo num jogo de bocha, onde as bolinhas, por muitas vezes, com o trepidar que a torcida toda fez na arena, a bolinha às vezes mexia. E aí? Como que a gente faz numa situação dessa? Pede para a torcida ficar quieta? Não dá, é impossível, seria uma falta de respeito com essa torcida, né? E aí, lógico, que houveram algumas conversas e o que aconteceu foi, é a situação que temos, vamos jogar dessa forma. Se a bolinha se movimentar em quadra, permanece da forma que movimentou. Mas olha que coisa maluca, a torcida influenciou no jogo, propriamente dito. Então, assim, foi realmente fantástico. A torcida do Brasil, olha, foi de parabéns, foi de arrepiar. E agora falar um pouquinho para vocês, para a gente fechar essa nossa conversa, sobre as perspectivas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que eram em 2020, que não serão mais, né? Vai acontecer agora em 2021, se tudo der certo. Então a gente tem aqui o logo e o mascote dos Jogos Paralímpicos, porque da mesma forma como foi no Rio, tanto o logo quanto o mascote são diferentes dos Jogos Olímpicos. Essa daqui é a arena onde aconteceram os Jogos da Bocha. Então, durante as Olimpíadas, as ginásticas acontecerão nesse espaço e quando nós tivermos as Paralimpíadas, então passarão a ter Jogos de Bocha Paralímpica. E uma sensação, por quê? Se espera que esses Jogos de Tóquio sejam jogos tecnológicos, sejam jogos que tragam aí inovações tecnológicas que talvez possam até ser implementadas nas modalidades. E como tecnologia para a modalidade da bocha paralímpica, eles implantaram uma câmera aérea. E a função dessa câmera aérea seria fazer a medição que o árbitro faria. Lembra lá no início da nossa palestra? Eu fiz questão de explicar para vocês como é feita a medição, justamente para vocês entenderem agora. Então, nós temos ali, ó, aqui essa estrutura, certo? Metálica. Essa estrutura metálica terá uma câmera aérea e essa câmera aérea se posicionará em cima da bola branca. E partindo da bola branca, ela fará aqui, então, aquele círculo de medição que eu mostrei para vocês. Olha só que legal. E aí a plateia, né, todos os telespectadores, tanto de casa, quem estiver assistindo em casa, quanto quem estiver lá na própria arena, poderão olhar e acompanhar, então, essa estratégia ali do jogo. Até porque, dependendo de como a bolinha está posicionada, os atletas fazem uma determinada jogada ou outra, né? Então, isso vai trazer realmente mais ainda o público para dentro do jogo, que é o que a gente pretende, é o que a gente quer, né? Trazer maior visibilidade para a modalidade. É lógico que é um equipamento caro, é um equipamento que foi desenvolvido, na verdade, para utilização nos Jogos Paralímpicos, mas quem sabe a gente tem até uma inovação tecnológica que influencia a arbitragem da bocha paralímpica partindo de uma edição de Jogos Paralímpicos que
tiveram como enredo principal a tecnologia. Seria fantástico nós pensarmos nisso. E aí, para finalizarmos, né, em função dessa situação toda que está acontecendo aí no mundo, eu gostaria de deixar para vocês alguns pensamentos, até para que quando a gente assista aos Jogos de Tóquio, sei lá quando irão acontecer, mas quando a gente for assistir os Jogos, para que a gente fique com essas pulguinhas atrás da orelha. E pensem, vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre isso. Então ali, houve prejuízo nos treinamentos? Né? Então, a resposta de bate-pronto é que sim. Independente de onde você mora, de qual modalidade você pratica ou é atleta, sim, houve. Um outro questionamento. Os resultados refletirão quem é o melhor? E aí fica mais difícil aí da gente responder. Porque, de repente, pode ser que não o melhor ganhe, mas quem conseguiu treinar melhor durante essa fase. Olha só que diferença. Ou não o melhor ganhe, mas quem conseguiu treinar, porque talvez tem pessoas que nem consigam treinar em função dessa pandemia toda, né? Ter acesso aos lugares, porque o treinamento, dependendo das modalidades, exige um certo material, exige um certo espaço, não é simples, né? E aí a última pergunta é: países que foram menos afetados ou que saíram logo dessa situação têm mais possibilidades de medalhas? Então vamos pensar um país que prolongou essa questão de fechar tudo, de afetar os treinamentos. Será que os atletas desses países vão ter a mesma condição de atletas que moram em países onde essa situação foi mais branda? Onde conseguiu terminar antes a situação e eles iniciaram primeiro os treinamentos? Então fica aqui um pensamento para a gente, quando estiver assistindo aos Jogos, não só os Paralímpicos, mas os Olímpicos também, para que a gente pense sobre isso. Gente, acho que eram essas as informações que eu queria passar para vocês aqui nessa palestra, desse evento. Fico inteiramente à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar, opinar, né? Eu acho que isso é muito rico, isso enriquece muito tanto o palestrante quanto quem assistiu a palestra. E aí eu deixo um canal de comunicação para a gente, que são os nossos comentários aqui no vídeo. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, colocar alguma situação, um elogio, uma crítica, ou de repente um assunto para que a gente possa discutir, escrevam aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em conversar com vocês, em a gente trocar uma figurinha, tá certo? Gente, muito obrigada, fiquem bem e espero ter esclarecido um pouco mais sobre o universo da modalidade bocha paralímpica. Até uma próxima, tchau, tchau!